Fala pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão do que é preciso para você poder empreender. Esse é o assunto de hoje. Você está pensando em empreender, você tem vontade de empreender, você tem desejo de empreender. A gente vai falar sobre esse assunto no nosso Papo de Empreender de hoje. Então fique com a gente até o final que tem muita coisa legal, tem muita dica legal e eu tenho certeza que vai te ajudar, vai te acelerar todo esse processo de você já começar a empreender o quanto antes. Tá certo? Porque nós temos o propósito aqui de trazer muito conteúdo para você de forma simples, ágil e muito prática para você já aplicar já de forma imediata. Esse é o nosso grande propósito. Vamos lá então. Olha só, muitos querem empreender, muitos têm o sonho de largar o seu emprego, de poder estar realizando o seu grande sonho, de abrindo a sua própria empresa, abrindo o seu próprio negócio. Quantas pessoas não são isso? São muitas pessoas. 75% das pessoas que são economicamente ativas já pensaram de alguma forma em ter o seu próprio negócio, em buscar sua independência financeira, em realizar os seus sonhos, dos seus familiares. Então esse é um tema muito importante na nossa sociedade. É extremamente importante a gente debater isso e a gente tenta trazer aqui sempre dicas para poder te ajudar, para poder te acelerar todo esse processo para que você consiga de fato realizar os seus sonhos. Mas o que é ser empreendedor? Eu sempre coloco isso. O que precisa acontecer para que eu tenha sucesso? Óbvio que não tem uma receita de bolo, óbvio que não tem uma receita, um passo a passo, mas precisam ter algumas dicas importantes para que a gente possa melhorar todo esse processo. Afinal de contas, olha só que estatística sempre ruim para o nosso cenário de empreendedorismo. 25% das empresas que são iniciadas, elas terminam as suas atividades em um ano. Isso é muito triste. É 1/4 das empresas que nascem, elas fecham no primeiro ano, sem a menor chance de dar sucesso, de dar continuidade a esse processo. E 75%, especificamente 74% fecham antes de completar 5 anos. É uma estatística triste, porque a gente às vezes não entende o que precisa ser feito. A gente não entende o que precisa acontecer no meu dia a dia quando eu decido ser empreendedor para que as coisas de fato tenham sucesso. Então é extremamente importante você entender o que eu costumo dizer. Nós precisamos entender a regra do jogo. Qualquer jogo que você vai entrar, você precisa saber quais são as regras. Se você vai jogar xadrez, você precisa saber as regras de xadrez. Se você vai jogar futebol, você precisa saber as regras de futebol, as regras de basquete, as regras de vôlei. E quando eu entendo quais são essas regras, a chance é muito maior da gente ter sucesso. Então, quando a gente define empreender, eu preciso estabelecer e entender que eu preciso buscar essas informações. Eu preciso me aprofundar nos conceitos de empreender. Caso contrário, o que vai acontecer? Eu vou entrar para a estatística, eu vou perder o jogo. Tá certo? Eu nem vou começar o jogo muitas vezes, porque eu já começo errado. Então eu tenho que entender qual é a lógica, quais são as lógicas por trás de ser empreendedor. Tá certo? E tem lógica através disso, e eu consigo me aprofundar. Hoje tem diversos conteúdos, hoje tem diversos cenários para você buscar essas informações. O nosso canal aqui, inclusive, é um deles. A gente traz sempre aqui dicas, situações, exemplos. A gente tem um workshop para você se aprofundar dentro desses conceitos de empreender. Então você precisa entender quais são as regras do jogo. O que está por trás desse tabuleiro? O que está por trás de cada jogada, de cada etapa, de cada situação? Eu preciso me aprofundar. O brasileiro, infelizmente, ele tem uma lógica de achar que ele já sabe, já lendo um livro, ouvindo uma palestra. Eu preciso me aprofundar cada vez mais. Eu preciso ter muita competência para poder fazer isso. Óbvio que você não vai ter toda a competência que você precisa no início, mas você precisa buscar essas competências diariamente, constantemente, para você ser cada vez melhor jogador. Tá certo? É extremamente importante você entender a regra do jogo. E aí eu vou passar algumas dicas aqui para você, no qual eu entendo como muito importante quem está pensando em entrar nesse jogo. Tá certo? Então é muito importante, é fundamental ter vontade. Vontade significa o quê? Vontade significa você querer aquilo de força absurda. Tá certo? Eu sempre relaciono isso com você ter sede, com você ter fome. Se você tem vontade de tomar uma água, se você está com sede de tomar água, se você está com fome de comida, você vai atrás. Tá certo? Então, se você tem desejo mesmo, vontade de querer empreender, você vai se movimentar. Você vai entender o que você precisa fazer, você vai buscar o que você precisa fazer. Caso contrário, vai ser uma vontadezinha. E é uma vontadezinha passageira. Entendeu? Agora, quando você está com muita sede, quando você está com muita fome de querer realizar algo, você vai dar um jeito. Então essa vontade é extremamente importante. Eu diria para você que é a regra número 0 dentro desse jogo. Porque se você fica pensando em empreender como última alternativa, não vai acontecer.
você tem que pensar em empreender como a sua única alternativa. Tá certo? Óbvio que você não vai ser mandado, você não vai pedir a conta no seu emprego, não é isso que a gente está falando, mas você tem, né? Você tem, é como se fosse a tua única opção. Tá certo? O que você está fazendo agora é temporário, então você vai avançar cada vez mais. E aí você precisa ter visão de negócios, também é uma outra coisa importante. É sair, né, dos pensamentos de CLT, sair dos pensamentos de empregado. Porque os pensamentos de empregado, primeiramente, que ele só está focado num único departamento. Visão de negócio é entender de uma empresa de uma forma muito mais global. É entender que tem finanças, é entender que tem marketing, que tem vendas, que tem as operações, que tem várias outras coisas que precisam acontecer dentro da empresa. Você vai sair de um cenário de empresa, de departamento, para um cenário de empresa. E aí você precisa ter essa visão de negócio. Eu sempre falo dentro das minhas mentorias que você precisa se transformar numa pessoa de negócio. Tá certo? E aí você vai precisar entender de diversas situações dentro dessa empresa. Tá certo? Então, para mim, essas duas situações elas são extremamente importantes. Você ter vontade de empreender, mas muita vontade, tá certo? E você ter visão de negócio. Você tem que ter visão do todo dentro do cenário. E aí, obviamente, que precisa ter outras coisas, como a gente vai comentar aqui. Capacidade de execução, execução o tempo inteiro. Não é esse negócio de ficar só planejando é muito importante, mas eu preciso pôr o plano em operação, senão o plano vai ficar ultrapassado. Aí eu vou ter que atualizar. Por isso que os planos de negócio não funcionam, porque demoram tanto para ser feitos, tanto para serem elaborados, que no final já mudou tudo. Então saia desse cenário de fazer plano de negócio, eu preciso executar. Eu faço um plano ali mais a curto prazo e saio executando, saio testando. Outra questão muito importante dentro desse cenário de empreender é ser persistente, é não desistir na primeira dificuldade, porque a primeira dificuldade vai acontecer e a gente precisa ser resiliente e ir para frente, avançando, aprendendo com os erros, aprendendo com as situações que vão ser obstáculos no nosso dia a dia. Então eu vou ter que enfrentar tudo isso. Eu tenho que ter tanto persistência quanto resiliência, que é enfrentar essas dificuldades e continuar avançando. Determinação, preciso estar todos os dias ali, estar comprometido com o que eu planejei, com as situações que eu defini. Né? Eu não coloquei lá atrás que era importante você, né, ter vontade, é ser comprometido com essa vontade diária. As dificuldades vão acontecer, mas a sua vontade vai superar todos os dias isso. Tá certo? E aí eu preciso adquirir competência. Como eu falei já em outros vídeos, a situação de que eu tenho que me aprofundar nos conceitos, eu tenho que entender a regra do jogo, eu tenho que buscar essas informações para que eu tenha competência. Competência é desenvolvimento de habilidade. Quando você tem desenvolvimento de habilidade, você se torna competente. Talvez agora, nesse momento, você não tenha competências ou habilidades de empreendedor, mas se você tem o desejo, a vontade de querer empreender, você vai atingir isso. Porque você vai buscar, você vai repetir, você vai experimentar, você vai testar muitas situações e aí a habilidade e a competência vai acontecer em algum momento. O que não pode é ficar achando que você já sabe tudo, né, porque você leu um livro ou porque você viu um vídeo e aí você já consegue fazer tudo. Não é porque você faz uma habilidade técnica muito importante que você já é empreendedor. É uma parte só, você precisa desenvolver a questão de negócios, você precisa ter habilidade de negócio, você precisa ter habilidade de gestão, você precisa ter competência de gestão, tá certo? Para poder realizar as coisas de finanças, de gestão de pessoas, de operações, de processos, tá certo? Então você vai chegar lá, mas você precisa ter essa vontade de querer que isso aconteça. Caso contrário, as coisas não vão acontecer. Tá certo? E a gente precisa ter ousadia, a gente precisa arriscar mais, a gente precisa ir mesmo com medo. O medo ele faz parte do dia a dia, ele faz parte da nossa origem como ser humano, como animal, vamos dizer assim. É isso que nos faz não morrer, é isso que nos faz não assumir alguns riscos de situações perigosas. O medo ele vai existir. E o medo está associado sempre ao desconhecido. Se você conhece a situação, o medo ele vai diminuindo. Ele não vai deixar de existir, ele só vai diminuindo. Então você tem que ter ousadia, muitas vezes, de dar o próximo passo, de executar as coisas, de fazer as coisas. Né? Recentemente, uma empresa, né, no qual eu me associei, a gente fez aí um planejamento simples e a gente já está executando. Né? Tem chance de dar errado? Claro que tem chance de dar errado. Mas se eu ficar pensando na chance de dar errado, eu não vou sair, eu não vou largar, eu não vou avançar. Então tem que ter ousadia de dar o primeiro passo. E aí as coisas vão acontecendo, as coisas vão criando motivação cada vez maior, as dificuldades vão aparecendo e a gente quer o quê com as dificuldades? Superá-las. E esse é o nosso propósito como empreendedor, superar dificuldades o tempo inteiro.
tá certo? Se você não tem vontade de superar dificuldades, nem entre no jogo, porque também faz parte, né, do universo de empreender resolver problemas, tá certo? Extremamente importante ter essa clareza, tá certo? E uma coisa importante dentro do conceito de empreender é sempre fazer o melhor. O melhor significa fazer acima da média. Não é fazer o simples, não é fazer o óbvio, é fazer mais do que o óbvio, é mais do que o simples. É entregar para o seu cliente o máximo que você puder dentro do contexto, tá certo? E eu preciso criar todos os esforços para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Se você tem aquele objetivo, se você tem aquele sonho, eu tenho certeza que você vai realizar, desde que você coloque ali toda a sua energia para que aquilo aconteça. E aí outra coisa inteiramente importante é nós sermos consistentes. O que é ser consistente? É fazer. Está muito associado à questão da persistência. Eu preciso ter consistência, eu preciso fazer todos os dias, eu preciso me organizar todos os dias, eu preciso realizar todos os dias, eu preciso avançar todos os dias. A consistência ela vem antes da excelência. Né? Então eu preciso ser consistente. Com o tempo eu vou adquirindo excelência porque eu vou melhorando os meus processos. Eu preciso fazer os meus processos acontecerem sempre. Isso é consistência. Se você faz uma vez e desiste, aí as coisas não vão acontecer. Então eu preciso ter consistência. Muitas vezes eu quero a excelência primeiro, mas eu não tenho a consistência. Então eu vou desistir no meio do caminho. Então eu preciso me dedicar a esse cenário. Eu preciso me aprofundar mais nessas questões para que as coisas de fato aconteçam. Tá certo? As pessoas elas dizem que não existe um negócio que não vai dar certo. São as pessoas que desistem no meio do caminho. Tá certo? Porque eu tenho certeza que o teu negócio vai dar certo. Porque se você for persistente, se você for ali dedicado, se você fizer sempre a sua parte, melhorar cada vez mais, eu tenho certeza que o teu negócio vai ter muito sucesso. Tá certo? Então pensa nisso porque é muito importante. Tá ok? E aí você precisa entender a diferença entre empregado e empreendedor. Empreendedor, cara, ele fazer tudo, ele vai ter que desenvolver um monte de coisa. Empregado, ele vai fazer só o que lhe cabe, muitas vezes. Ele vai ficar ali naquela função, onde ele tem algumas atividades para serem feitas. Agora, ter uma empresa, ser dono de uma empresa, é muito mais do que isso. Então eu vou ter que pensar em diversas situações. Não é apenas uma função, são todas as funções que precisam ser organizadas. O funcionário está mais relacionado ali com o imediatismo. O empreendedor ele vai pensar a longo prazo, porque ele quer fazer a empresa dele se perpetuar ao longo do tempo, tá certo? E o funcionário, o empregado, ele tem as suas necessidades, então ele vai pensar sempre naquela questão da necessidade. O empreendedor não, ele tem um sonho, ele quer desenvolver muito mais, ele quer ser protagonista, ele quer deixar a sua marca na sociedade, ele quer poder gerar empregos, ele quer poder ajudar a sua família. Então ele está muito além de simplesmente uma função. Tá certo? Não que esteja errado ser empregado, mas empreendedor ele realiza muito mais. Né? E a pergunta é, você está preparado para fazer tudo isso? Você tem que se perguntar, você tem que se questionar sempre com isso. Tá certo? Para você poder realizar esses sonhos, para você poder pensar nessa lógica de empreender. E eu tenho certeza que se você decidir naquela vontade lá atrás que a gente comentou, você vai ter muito sucesso. Pode acreditar nisso. Ok? Então pense nisso. Eu tenho certeza que você vai realizar, eu tenho certeza que você vai atingir os seus objetivos desde que você estabeleça a primeira regra do jogo, que é ter vontade. Tá ok? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que tenha colocado aí uma sementezinha para você poder avançar no seu dia a dia. Se isso aconteceu, deixa um like pra gente, deixa aqui uma curtida, porque isso ajuda a gente. Compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas daí das suas redes, que eu tenho certeza que a gente vai estar agregando muito valor para essas pessoas, tá certo? E a gente sempre gosta de deixar um momento nosso de reflexão aqui. Entenda o jogo, entenda o jogo que você está entrando. O jogo se ganha quando você entende as regras desse jogo. Você só consegue ganhar o jogo se você entender as regras. Se você não entender as regras, você está gerando energia desnecessária. Você já perdeu o jogo se você não sabe as regras. Tá certo? Então entenda o jogo. Entenda. É extremamente importante você entender o jogo. E por isso que a gente tem muito conteúdo aqui que é para te ajudar. Se inscreve no nosso canal aqui. A gente está fazendo lives agora para poder ter um contato mais próximo com você. Tá certo? Se você quer se aprofundar nos conceitos e entender melhor esse jogo, nós temos 2 produtos aqui inteiramente gratuitos, que é o workshop, né, onde você vai se aprofundar nas questões de empreendedorismo. A gente fala lá de perfil empreendedor, a gente fala o que você precisa ter para você que já começar o seu negócio. A gente também tem um e-book de gestão do tempo, onde te ajuda a organizar o seu dia a dia em questão de tempo, para você poder se dedicar mais às questões de empreender ou melhorar as questões do seu dia a dia, já que você pode ser
já um empreendedor, tá ok? E eu quero te conhecer. Deixa sempre o seu nome, de onde você é, a sua dúvida, a sua sugestão, para que a gente consiga aqui atender da melhor forma possível, tá certo? Queria agradecer mais uma vez. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!